Vamos conversar com a nossa editora-chefe de O Tempo em Brasília, Francine Ferreira, sobre Arthur Lira, que pede posicionamento de ministros de Lula sobre o bloqueio de emendas parlamentares. E o presidente da Câmara dos Deputados, deve responder oficialmente hoje ao ministro Flávio Dino, do STF, sobre o bloqueio de 4 bilhões de reais, aproximadamente, de emendas. Quem explica esse impasse pra gente é a Francine Ferreira, que está conosco hoje. Ei, Fran, tudo bem com você? Ei, Adri, bom dia, um prazer falar com você. Pois é, menina, o recesso parlamentar tá aí, o recesso do judiciário também, mas a coisa não para, justamente porque é mais um impasse entre os poderes, mais um impasse especificamente aí entre o Flávio Dino, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ontem teve uma reunião de emergência entre Lira e também 17 líderes partidários, justamente para tratar do quê? Para tratar sobre esse bloqueio que o Flávio Dino fez aí de cerca de 6 mil emendas, 5.449 para ser mais exata, e que representa 4,2 bilhões de reais. E justamente para quê? O Flávio Dino entendeu que esse valor que foi liberado ali no finalzinho do ano justamente não atendeu a alguns critérios de rastreabilidade, transparência e tudo. E a gente lembra que outras vezes, durante o ano, ele fez justamente o bloqueio de mais emendas por essa mesma razão. Isso motivou que um projeto de lei fosse criado no meio de toda essa polêmica, toda confusão, e aprovado, sancionado por Lula, e que justamente cria outras diretrizes para quê? Se saiba para quem que foi a emenda, para que projeto, e não só o valor, como era antes. Mas dessa vez o Dino bloqueou aí emendas de comissão. Então, com isso, ele gabarita todas as emendas aí que já foram bloqueadas por ele. E para tentar resolver esse impasse, principalmente porque, Arthur Lira em fevereiro tá deixando o comando da Câmara, quer fazer com que o Hugo Mota aí seja o seu sucessor, então tá querendo resolver esse impasse antes. Ontem, Arthur Lira, durante a noite, depois dessa reunião com os líderes que eu citei, depois também com uma reunião com o presidente Lula, ele chamou a imprensa e justamente falou que não há nenhuma irregularidade e principalmente, Adri, que esse acordo para a liberação dessa emenda no final do ano foi um acordo fechado com aval da presidência da República, com o aval dos ministros. Ele cita, inclusive, que os ministros de Lula vão poder dar mais explicações a Flávio Dino justamente sobre todo esse impasse, uma vez que o dinheiro foi aprovado e liberado por eles. Lembrando que essas emendas, elas foram liberadas também de última hora, no final do ano, justamente num gesto do governo federal para aprovar o pacote de corte de gastos, a reforma da PEC tributária, ou seja, fez parte ali daquele jogo de toma lá da cá para aprovar os projetos do governo, uma vez que o governo não tem base lá pela Câmara e nem pelo Senado. Pois bem, agora de madrugada a Câmara enviou justamente esses mesmos argumentos que Arthur Lira falou para a imprensa e justamente pedindo que a retomada desses 4,2 bilhões aí de reais. Agora, vale destacar também, Adri, que isso é mais um capítulo, como eu citei, desse entrave entre Flávio Dino e os parlamentares, especificamente a Câmara dos Deputados. Flávio Dino, ele toma, de certa forma, mas nem tanto, o lugar de Alexandre de Moraes aí nessas rusgas, nessa tensão com o Congresso Nacional. E internamente, inclusive uma apuração do colega Sérgio Roxo, do Globo, trouxe também que há um incômodo dentro do próprio PT. Por quê? Porque já se fala que o Flávio Dino tá querendo justamente aparecer demais, tá querendo ter protagonismo demais, pensando talvez aí em concorrer em 2030 à presidência da República. Ou seja, é muita coisa em jogo, mas fato é que o recesso de muitos líderes partidários foi por água abaixo depois dessa decisão do Dino. Lembrando que ele também chamou a PF para investigar o repasse dessas emendas. E agora, claro que a gente continua acompanhando toda essa... Enfim, mas esse imbróglio, mais um capítulo aí dessa briga que tá longe de chegar ao fim, viu, Adri? Pois é, um fim de ano um tanto quanto turbulento, pelo menos para os deputados, Fran?
Exatamente, Adri, não para. O presidente Lula, que ainda está aí nesse momento de, digamos, de recuperação no Palácio da Alvorada, não para de receber ministros, não para de receber deputados, justamente para tentar acordar isso, porque, Adri, se essas emendas também não passarem, não forem liberadas de fato, né, tem aí um problema para o próprio governo federal, que já não está muito bem aí, como eu citei, com o Congresso. Ou seja, também é do interesse do próprio governo resolver essa questão o quanto antes. E claro, o presidente Lula é cobrado por isso, porque a indicação de Flávio Dino aí para a corte foi justamente dada por ele no ano passado, né? Então Dino já não era querido aí pelos parlamentares. Lula bancou a indicação dele e agora está tendo que resolver mais esse pepino.